vamos para o segundo princípio do direito penal, que é o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, ele tem como desdobramento o princípio da intranscendência da pena. Mas o que é o princípio da individualização da pena? O princípio da individualização da pena é aquele que prevê que a pena vai ser aplicada de acordo com as peculiaridades de cada caso, respeitando e levando em conta as condições pessoais do próprio réu, para que a punição, para que a reprovabilidade da conduta seja aplicada de maneira adequada. Então, no princípio da individualização da pena, a gente leva em conta a primariedade do réu, as suas condições de saúde, etc. Aonde que está disposto este princípio? Este princípio está disposto também no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 56 do artigo 5º, que tem o seguinte texto: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, e aí ele traz algumas das penas que são cabíveis no nosso direito: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão de direitos. Do princípio da individualização da pena, nós também extraímos ali como um desdobramento natural o princípio da intranscendência da pena, que está disposto também no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55, que ele traz o seguinte texto: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos seus sucessores e contra ele executadas até o limite do patrimônio transferido. Então, o que quer dizer este inciso do artigo 5º? Que somente o infrator, somente quem cometeu o crime, pode ser responsabilizado e ser punido por ele. Por isso, no caso de um infrator falecer, não pode o herdeiro ser punido no lugar dele. Ninguém pode cumprir a pena no lugar do infrator. Mas preste muita atenção nesse detalhe. Nada impede que a reparação civil dos danos seja de responsabilidade dos herdeiros, desde que dentro do limite do patrimônio herdado. Então, quem vai responder por aquilo não são os herdeiros com o seu patrimônio. Eles vão reparar esse dano dentro do limite do patrimônio herdado. Tá bom? Então, para a gente entender um pouco melhor, eu vou dar alguns exemplos que vão clarear um pouco as ideias. Vamos lá. Vamos supor que o João, vamos começar pela individualização da pena. João, de 18 anos de idade, ele vê um carro parado, com o vidro aberto, e no banco do passageiro do carro tem um notebook lindo da Apple, novinho. Tentado ali, o João vai lá e pega aquele notebook, furta aquele notebook e sai correndo. Logo, pessoas que estavam ali no redor viram e pegaram e prenderam o João, seguraram ele e chamaram a polícia. Vamos supor que um caso muito semelhante, o Paulo, de 28 anos de idade, reincidente, já cometeu vários furtos, ele vê o mesmo veículo estacionado com o vidro aberto e vê o notebook e resolve furtar esse notebook. Ele pega o notebook, sai correndo e as pessoas abordam ele, seguram ele e chamam a polícia. Denunciados e processados por este furto, as penas de João e Paulo serão idênticas? A resposta é não. As penas de João e Paulo não serão idênticas. Por quê? Porque, muito embora o fato seja idêntico, o furto de um notebook dentro de um carro estacionado, pelo princípio da individualização da pena, ao aplicar a pena para o João, o juiz vai levar em conta que ele era menor de 21 anos à época do fato, então vai aplicar a atenuante do artigo 65, e também vai levar em conta a sua primariedade. João nunca tinha cometido nenhum crime. E enquanto Paulo, por ter 28 anos de idade, não vai ter essa atenuante da idade e também vai ser aplicado contra ele a agravante da reincidência. Então observe, mesmo que o fato seja muito semelhante, as penas podem ser distintas porque elas devem ser aplicadas de maneira individual. Tá? Vamos para o segundo exemplo, que é um exemplo da intranscendência da pena.
Vamos supor que o José, um milionário muito conhecido aí, todo mundo sabe que o José tem muito dinheiro e ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Então ele arruma uma briga ali no trânsito e ele dá um soco no rosto do Mário. Por conta desse soco, o Mário ele fica 60 dias sem poder trabalhar. Ele teve uma complicação médica e ele ficou 60 dias sem trabalhar e ele era motorista de aplicativo. O João ele foi condenado pelo crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, que é a lesão corporal grave que incapacita a pessoa para suas atividades habituais. Então ele foi condenado penalmente, o Mário foi lá e entrou com uma ação de reparação civil. Antes de começar a cumprir a pena, o José ele morre. Ele morre e ele se envolve em outra briga de trânsito, a pessoa dá um tiro nele e ele morre. Os herdeiros do José vão ser obrigados a indenizar o Mário? Sim. Por quê? Porque, muito embora a pena não possa ultrapassar a pessoa do apenado, nós estamos falando aqui de uma reparação civil pelos danos, pelo prejuízo causado. E aí, dentro do limite, lembra que o José é milionário, dentro do limite do patrimônio que ele deixou para os herdeiros, os herdeiros vão ter que responsabilizar o Mário. Vamos ver o mesmo exemplo da intranscendência, só que com outro caso. O José, o mesmo milionário, ele se envolve numa briga de trânsito e ele desfere ofensas pessoais para o Mário, que é o motorista do outro veículo. O Mário ele entra com uma queixa-crime contra o José, processo José por injúria, artigo 140 do Código Penal. O José é condenado à detenção de 6 meses e ao pagamento de uma multa. Antes de iniciar o cumprimento da pena, o José vai lá e morre. Os herdeiros de José serão obrigados a pagar a multa? Aqui que está a pegadinha. Lembre-se, a multa é uma pena. Logo, os herdeiros não são obrigados a pagar. Por quê? Porque a reparação civil não é uma pena, é uma reparação pelos danos causados. A multa, no artigo 140, ela está disposta como pena. Então, os herdeiros não serão obrigados, porque a pena não ultrapassa a pessoa do infrator. Tá bom? Então, este é o ponto que a gente tem que prestar muita atenção. A multa, se for aplicada como pena, não passa para os herdeiros nem dentro do limite do patrimônio. A reparação civil, ela é uma reparação pelos danos causados e ela pode ser cobrada dos herdeiros desde que dentro do limite do patrimônio do infrator.